Sem dúvida nenhuma, ele é considerado o maior crítico de cinema do Brasil e até mesmo da própria América do Sul como um todo. Respeitado, sempre selecionado, convidado. O marco de sua carreira é algo incomparável. A referência, ele é referência e também é reverenciado por muitos outros críticos mais jovens. Seu legado, sem sombra de dúvidas, está marcado, vamos dizer assim, na história do Brasil. De que é que eu estou falando? Depois da vinheta você vai saber quem é essa pessoa. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Satisfação de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Desta feita um vídeo tanto quanto mais diferenciado, tá? Porque nós vamos falar a respeito desse grande personagem, dessa grande personalidade, que é o homem chamado Rubens Evaldo Filho. Mas por quê, né? Ele nasceu no dia 7 de março e faleceu no dia 19 de junho de 2019, tá? Nós estamos entre o arco do nascimento e do falecimento dele. Mas independente das datas comemorativas, eu acho que grandes personalidades, grandes pessoas devem ser reverenciadas independente de datas. Eu tive o privilégio de conversar com o Rubens Evaldo Filho e ao final desse vídeo eu vou deixar para vocês o bate-papo que a gente teve com ele por conta de um evento que nós estamos prestigiando e fazendo a cobertura, e lá tivemos essa oportunidade. Mas a história é bem interessante, eu vou deixar para falar no final do vídeo. E quando o Rubens Evaldo Filho faleceu, ficou sempre a grande pergunta: será que ele vai ter algum sucessor? Quem da atualidade poderia ser considerado o novo Rubens Evaldo Filho em termos de críticas com relação aos filmes? A gente sabe que na internet está repleta de grandes nomes também que representam como um todo a questão da própria crítica cinematográfica. Eu vou citar aqui alguns nomes que eu considero de grande relevância, em consequência até mesmo do número de inscritos no seu canal e pela qualidade que esses críticos têm e a relevância que eles possuem quanto a partir do instante em que eles formulam suas críticas de cinema. A gente vai começar com justamente esse que eu considero também um grande crítico de cinema e poderia ser considerado o sucessor de Rubens Evaldo Filho, Waldemar Dalenogari Neto. Ele é gaúcho de Porto Alegre e é mais conhecido como Dalenogari, crítico de cinema, pesquisador, historiador e também professor universitário. Ele foi o primeiro sul-americano a entrar para a Critics' Choice Association, que organiza o Critics' Choice Movie Award. O que eu acho interessante no Dalenogari é seu estilo mais didático. Ele sempre procura trazer nas suas críticas, na sua narrativa de um filme, sempre pontuações referentes à fotografia, a como é que está a colocação do filme no ranking, comparativos com outras questões de filmes da história também. Então ele é um cara mais catedrático, ele é um cara que tem um ponto de vista, até por ele ter sido professor também, então essa questão da didática nele é algo muito forte e isso de certo modo evidencia mais ainda a sua crítica, valorizando através de comparativos o valor da sua palavra, né, da sua crítica como um todo. Outro crítico também que eu acho muito bacana, eu gosto muito dele, ele é uma pessoa muito simpática, muito divertida, é o Thiago Belotti. Natural de São Paulo, ele foi radicado em Brasília, onde vive até hoje. É ex-professor, diretor de filmes B, fez uma trilogia de filmes sensacionais aí, também crítico de cinema, e ele criou o canal Meus Dois Centavos. O bom humor é a marca registrada do Thiago Belotti, e ele sempre usa expressões quase como se fossem algumas onomatopeias bem divertidas, como isso aqui é tananana, isso aqui vai fazer o tananana. Então geralmente ele não utiliza muito isso quando ele não quer dar spoilers, e é bem divertido porque ele sempre pontua com muita graça, ele tem um jeito divertido de trazer a informação, também com um certo cunho bem didático, mostrando aí as questões de fotografia, também de cinematografia e tudo mais. O Thiago sempre é forte nesse contexto. Outro crítico também que eu gosto muito
e esse é natural de Fortaleza, é nordestino que nem eu, vamos dizer assim, natural lá do Ceará, é o Rafael Santos, mais conhecido como PH. PH Santos, ele cursou História, é formado em Sistema de Informação e trabalhou na área de TI. Em 2005, PH Santos deu início à carreira como crítico de cinema, atuando como crítico, editor, co-criador e apresentador do Rapadura Cast e do canal no YouTube com seu nome, PH Santos. Hoje, um dos mais requisitados, né, um dos mais acessados na internet, o PH tem... Ele é PH no que ele faz, vamos dizer assim, tá? O que eu considero bem bacana no PH Santos é o estilo poético, por isso que eu considero o PH Santos como sendo o poeta da crítica cinematográfica. Por quê? Porque ele tem um estilo eloquente e também bem sensível de se expressar nos seus comparativos. Ele sempre procura colocar um texto mais bonito, mais enfeitado, com palavras que são acessíveis também, mas são palavras mais poéticas, sempre unindo essa questão da poesia com a questão cinematográfica. Eu acho isso sensacional, por isso que eu curto muito o seu canal. E agora eu vou citar dois veteranos, eu posso me expressar dessa forma, porque são dois grandes críticos de cinema que têm aí uma qualidade inquestionável. E esses dois poderiam ser considerados os supostos sucessores de Rubens Evaldo Filho. São eles Pablo Vilaça, tá? Mineiro lá de Belo Horizonte, é um crítico cinematográfico e também editor do site Cinema em Cena, um dos mais antigos sites de cinema do Brasil, que foi criado em 1997 por ele. Crítico de cinema desde 94, o que mais impressiona em Pablo Vilaça é a simplicidade na sua crítica. Pablo sempre procura colocar comparativos do dia a dia, sempre traz informações do nosso cotidiano para poder enaltecer, mais enriquecer o conteúdo de suas críticas. E nesse comparativo fica fácil para aquele internauta, né, aquele amante de cinema que não tem muito conhecimento, ele consegue trazer a informação com muita simplicidade e isso facilita muito o entendimento de uma crítica que ele esteja fazendo. Outro crítico também bem conhecido do público é o Celso Sabadin. Celso Sabadin, ele é professor, roteirista, autor, além de crítico de cinema, é mestre em comunicações, graduado em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e também jornalismo pela Fundação Casper Libero. Especializou-se em jornalismo cinematográfico a partir de 79. O grande diferencial também do Celso Sabadin, eu acredito que isso deve-se muito ao período em que ele começou a trabalhar com cinema, e já faz aqui desde os anos 70 que ele trabalha com as suas críticas cinematográficas, é o seu modo incisivo nas suas opiniões. O Sabadin, ele é considerado para muitos como sendo um autêntico sucessor de Rubens Evaldo Filho. A diferença justamente é porque, como eu já falei, o Sabadin ele tem um jeito muito próprio seu, ele é muito ferrenho no bom sentido, porque quando ele vê que uma determinada produção não é satisfatória, não é positiva, ou se determinado filme foi injustiçado, ele realmente malha a pau mesmo, não tem papas na língua não. O Sabadin é desse jeito, mas também é um grande crítico e é considerado por muitos como sendo o sucessor de Rubens Evaldo Filho. Bem, a gente está, né, falando sobre Rubens Evaldo Filho praticamente há 11 anos atrás. Nós temos a oportunidade de estar em Recife, mas para fazer a cobertura do CinePE, que é o Festival de Cinema de Pernambuco, festival esse que fez grande sucesso. E o Rubens Evaldo Filho foi exatamente um dos curadores, um dos convidados também para participar desse evento. Estávamos eu, Lúcio Luiz, o meu querido Felipe Camelo, o grande Felipe Alves, e também o nosso querido Edivaldo Santos. Aí estava na cobertura do evento como um todo, já tínhamos feito várias entrevistas, e ele estava na rampa, né, próximo da entrada do Teatro Guararapes, justamente aguardando pessoas para serem entrevistadas. O Felipe e o meu querido Felipe Camelo, juntamente com, meu Deus do céu, estou esquecendo o nome do outro meu grande amigo, meu Deus do céu, os dois estavam justamente na rampa, verificando se tinha mais algum convidado para vir. E a gente estava, eu e o Edivaldo, conversando um pouco, sabendo como é que estava o andamento de toda essa cobertura e tal. Lúcio Luiz, lembrei do nome, desculpa Lúcio Luiz e o Felipe Camelo estavam na rampa aguardando ver se subia alguma pessoa que tivesse a relevância para entrevistar. E aí de repente chegam os dois baforidos, Edson, o que foi, gente?
Tá vindo aí, ele tá vindo. Sim, ele quem? Rubens Evaldo Filho. Eu engoli em seco. Porque eu tinha um pensamento comigo, aí foi quando eu quebrei esse paradigma, de que o Rubens é uma pessoa não muito acessível, né? Por conta do seu jeito de falar, a maneira como ele se portava na câmera e tudo mais. E eu, caramba, vai lá, bicho, é a oportunidade. Eles foram lá, chamaram ele, eu me aproximei, oi Rubens, tudo bem? Como é que vai? Me apresentei, falei do nosso trabalho e tudo mais. Nessa época a gente estava fazendo o Cine Clube TV pelo canal do Edivaldo Santos. E aí, nossa, eu quebrei um paradigma e posso dizer até que zerei a vida, porque ele foi hiper, mega, super simpático com todo mundo. A entrevista durou quase 20 minutos a meia hora, é a verdade. Logicamente nós tivemos que editar, porque na época do nosso programa na TV, né, na internet, o Cine Clube TV, a gente tinha pouco tempo. E tivemos que giletar, mas foram 20 minutos a meia hora de um bate-papo. Parecíamos amigos que estávamos num barzinho, tomando a cervejinha e conversando sobre cinema. O Rubens Evaldo Filho, quando ele fala sobre cinema, quando ele fala sobre filmes, especialmente filme nacional, cinema brasileiro, seus olhos brilham. E vocês vão poder comprovar isso nessa entrevista que fizemos com ele, que já faz 11 anos que isso aconteceu. Mas o registro está aí para a eternidade. Então, vamos acompanhar esse bate-papo. Cine Entrevista. Rubens, fala pra gente, aproveitando a oportunidade, como é que está o cenário do cinema a nível de Brasil? Como é que está sendo visto o cinema lá fora também? E do teu ponto de vista, como é que anda as produções cinematográficas brasileiras? Olha, aos trancos e barrancos. Ainda, Rubens. Empurra um pouquinho, puxa um pouquinho. Eita. Ainda, Rubens. Não vai sozinho, ainda, viu? Hoje, por exemplo, atualmente, é uma série de produções que conseguem pegar dinheiro para rodar. E aí, para finalizar, fica 2, 3, 4 anos e filme não é vinho. Na prateleira ele não melhora. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é Zeda, né? Então, os problemas ainda continuam os mesmos, não tá? A dificuldade em tudo. Eu acho que tudo isso trava um pouquinho o desenvolvimento, a produção de... Se produz muito, há muita bobagem. Olha, peguei esse dado hoje, tem 240 filmes inéditos, dos quais acredito que 200 nunca serão exibidos. Nossa. As dificuldades continuam sim, é mais fácil fazer cinema, a mudança das latas, aquelas latas estão morrendo, a tecnologia mudou. Hoje, com digital, você pode fazer um filme até com câmera caseira. Mas o que precisa é talvez criatividade, talvez ideias novas. Porque não é fácil fazer cinema. É muito difícil, sabe? E você me perguntou no exterior. O filme daqui do Kleber, é o Som ao Redor, né? Exato. Foi a grande surpresa do ano passado. Eu estava em Gramados, também escolhi o filme para lá. Ele faz uma carreira no exterior de crítica muito boa. Talvez a coisa que eu mais goste seja que o Nordeste, 15 anos atrás, não tinha cinema. É verdade. E saiu e começou a fazer, e bom, né? Isso com muito talento também. E o que eu acho maravilhoso. Então, porque eu sempre lutei por isso, eu sempre queria que tivesse. Algo de raiz. Não adianta ter festival se não gera produção local, entende? Essa que é a coisa. Bacana, muito bacana. Pode ser São Paulo e Rio. Eu, na verdade, a primeira vez que eu vi, já faz muitos anos, eu fiquei chocado de ver essa ideia do que era um centro só São Paulo, Rio, e aqui as pessoas ficavam exiladas, usando o nome eixo que você usa, que a gente não usa lá, né? A gente não sabe que existe. E que bom que está quebrando esse eixo, sabe? E a custa simplesmente de talento, não tem outra. Então, eu acho que essa etapa vocês já venceram, já está provado que sim. Vocês têm cineastas bons, você tem gente talentosa, atores nem se fala, claro que também. E isso é um passo. Agora tem que continuar. É isso. E sobre o Cláudio Assis, o que é que você acha da obra do Cláudio Assis? Deve ter visto Baixo das Bestas, Febre do Rato, é claro, uma pergunta até, né? Mas o que é que você acha da obra dele?
Sou amigo, gosto dele em Paulínia, quando ele ganhou, eu era o apresentador e todo mundo ficou esperando que ele me dê um selo na boca. E aí todo mundo achando, meu Deus, como é que o Rubens vai reagir? E reagi muito bem, óbvio. Eu gosto dele, eu acho a porra louquice que ele... Também é um personagem que ele faz. Ele é muito talentoso. Quando eu falava do... O ano passado o melhor filme foi A Febre do Rato. Sem dúvida. E que é um filme, eu adoro aquela piada, você viu o filme? Aquela piada de Recife, aqui é o inferno, não, aqui é Recife, é muito melhor. Eu adorei aquela coisa. Eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um talento muito claro, e é uma boa pessoa, é um personagem que faz e que as pessoas acreditam também, não. E ele vai ficar até zangado comigo porque eu estou dizendo que é personagem. Bom, enfim, digamos que é uma dupla personalidade, mas ele é legal, eu acho que é um dos valores que vocês têm. Quem você hoje citaria a nível de destaque no cinema, como direção? Quem hoje, para o Rubens Evaldo Filho, tem destaque a nível de cinema, que faz um bom filme, que tem um bom enredo, que procura sempre seguir à risca, tudo isso que você falou do seu ponto de vista? Os baianos todos, aqueles todos. O Celton Mello, que hoje é uma estrela, né? Wagner Moura. Wagner é maravilhoso, toda aquela turma baiana lá é ótima. Caio Blá, enfim, eu andei contando outro dia, eu vi que tinha pelo menos, sabe, para escalar. Deu para encher a palma da mão. O Cazuza. Sim, lembra? Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira. Então você deve ter uns 8 atores que dá para fazer papel principal e são bons. Bacana. Sabe? Nunca tivemos, estou te dizendo. E gente que veio de cinema mesmo, assim. O Wagner veio, ou de teatro, mas enfim. Televisão é secundário ou ganha-pão, né? Mas a maior parte, o amor é o cinema. Uma honra imensa estar com você aqui, viu? Mas eu recebo um abraço caloroso de todos que fazem aqui Pernambuco, Caruaru e região, tá? E com toda certeza a gente vai se encontrar mais vezes. Obrigado mesmo por essa entrevista. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Aí, né? Era essa a homenagem que a gente queria prestar a esse grande produtor. Produtor não, mas é produtor sim, porque ele sempre foi uma pessoa muito requisitada. No Brasil, ele é realmente reconhecido no Brasil todo. Quando você pensa em cinema, pensa em Rubens Evaldo Filho. Lembrou do Oscar? Rubens Evaldo Filho é um nome que sempre vem à nossa mente. E eu tive a oportunidade, fiquei muito feliz de poder ter tido esse momento de conversar com esse grande homem. Realmente, o camarada é grandão, viu? Ele é bem alto. Eu tenho 1,73 m, ele tem quase 2 metros de altura. Mas uma pessoa doce, simpaticíssima, brincou muito com a gente, muito divertida. Que Deus o tenha num bom lugar. E que, repito, esses críticos que eu citei, você puder acompanhar também, vale muito a pena, porque são pessoas que têm um grande conhecimento e uma facilidade para lidar também diante das câmeras. E você, para você, qual é o crítico de cinema que você mais curte, que você gosta? Thiago Belotti, PH Santos, Celso Sabadin? Qual é deles? Deixa aqui embaixo o teu comentário, tá? Qual é o crítico que você acompanha na internet, a sua opinião dos canais que você, se eu esqueci de algum que você também gosta, coloca aqui embaixo, por favor. Quero saber qual desses críticos você mais curte e qual deles você considera sendo o sucessor do nosso querido Rubens Evaldo Filho. Beleza, então? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e, claro, principalmente deixar o teu ok, o teu joinha, o teu legalzinho, mas o comentário também é primordial para que esse YouTube, né, o seu bendito do algoritmo do YouTube, possa reconhecer esse vídeo como tendo relevância indicado para mais pessoas. Valeu, gente! Para todo mundo, forte abraço. Bye, bye. Sou Mangueal, filhas para você. Nos vemos com certeza no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Valeu!